Meus amiguinhos, pois o Internacional, que parecia encaminhar uma vitória tranquila, mesmo sem jogar bem, diante de um fraco adversário na sua estreia na Copa Sul-Americana, acabou fazendo um segundo tempo sofrível, e eu estou sendo carinhoso ao adjetivar como sofrível, e permitiu o empate da equipe equatoriana 9 de outubro. Se não fosse Daniel, talvez tivesse amargado até uma derrota, uma virada diante do seu primeiro adversário na Copa Sul-Americana. Olha, o Cacique Medina, que trabalhou durante 2 semanas a equipe, surpreendeu a todos, né? Nos treinos fechados, acabou mudando a sua formação, optando por um esquema um pouco diferente, porque ele fez uma mescla de 3 zagueiros, né? Com o Bruno Mendes, o Kaique e o Mercado, mas ao mesmo tempo o Mercado atuava como um lateral esquerdo, já que o Bustos permanecia na direita e o Mercado atuava pelo setor, sendo quase como um lateral esquerdo posicionado, vamos dizer assim. Né? O Lisieiro voltou para o meio junto com o Gabriel, e aí o Internacional tentou construir, né, com esse esquema, algo que não beirou o reativo, mas contra um jogo posicionado, assim, né? Me lembrou Miguel Ángel Ramírez, do técnico do 9 de outubro. O jogo acabou se desenvolvendo no primeiro tempo com muitos balões, né? Ninguém tinha posse de bola, ou pelo menos combinação de jogadas, jogo muito feio. Ainda assim, o Inter recebeu de presente 2 gols do adversário. Né? Em 2 saídas equivocadas do time do 9 de outubro, Tyson, que talvez tenha sido uma pequena luz junto com o goleiro Daniel nesse time do Internacional, fez 2 assistências e primeiro o Maurício, depois o Wesley construíram um placar que na verdade era ilusório diante do desempenho do Inter, porque o Inter vencia por 2-0, mas não jogava uma boa partida. E isso ficou materializado na etapa final, quando o 9 de outubro adiantou a sua marcação e pressionou o Inter. E aí o Inter vazou. E vazou feio. O Tyson já havia saído no intervalo para a entrada do Caio Vidal. E não sei se isso mexeu um pouquinho com a estrutura do time. O fato é que o Inter foi irreconhecível. Se ele estava mal no primeiro tempo e estava vencendo por 2-0, no segundo tempo ele piorou, não teve posse de bola, sucumbiu à pressão do adversário e viu o 9 de outubro fazer com que Daniel fizesse grandes defesas e fez 2 gols e poderia ter feito outros. Tá? Se, na verdade, o Inter teve lá no finalzinho do jogo uma chance com o alemão, uma que outra defesa do goleiro equatoriano, o Inter poderia ter sucumbido, não fosse, né, o bom desempenho do seu goleiro. E o Internacional, no segundo tempo, acabou demonstrando fragilidades que são conhecidas, né? Mas que com o tempo de treinamento que teve o técnico Medina para trabalhar o time do Internacional, surpreendeu pela fragilidade técnica da equipe. Né? Veja como o futebol é incrível, né? No primeiro tempo, o Internacional não teve um bom desempenho, mas conquistou a vantagem porque o adversário lhe proporcionou. Né? Muito mérito do Tyson, que teve a visão de dar 2 boas assistências, mas ainda assim o Inter meio que equilibrou as ações. O jogo foi muito feio, balão de um lado, balão de outro. O time do 9 de outubro tem grandes limitações. Mas, meus amigos, na etapa final, o Internacional foi assim, ó. Eu usei o adjetivo sofrível, mas poderia ser pior, foi catastrófico. Né? O Inter sucumbiu e acabou num resultado que poderia ser considerado como quase ganho, né? Ver quase ele revertido tal a sua incompetência na etapa final. O 9 de outubro jogou com todas as facilidades, encontrou todos os espaços. O Inter acabou tendo erros táticos e, sobretudo, individuais, né? E proporcionou ao humilde adversário de estreia da Copa Sul-Americana sobreviver no jogo e, por muito pouco, o Inter acabou não perdendo a partida. O que fica desse jogo? Uma grande preocupação.
porque se esperava que o Inter de Medina pudesse, com os treinos realizados, né, ter evoluído. Surpreendeu ao ter mudado o time, né, colocado o Mercado como um terceiro zagueiro barra lateral esquerdo, né, e as coisas não funcionaram. Porque, tecnicamente falando, o Inter, mesmo que tivesse vencido a etapa inicial por 2-0, não foi um time considerado assim, né, propositivo, tecnicamente superior. Não. Né? O Inter foi competente por aproveitar os erros do adversário. Mas, tecnicamente falando, o Inter não mostrou, ou mostrou quase nada. E no segundo tempo, então, o segundo tempo foi terrível. Né? E fica, então, essa preocupação para saber, e agora, meu Deus do céu? Hã? O que vai se constatar o Inter antes de uma estreia fora de casa do Campeonato Brasileiro contra a melhor equipe, considerada a melhor equipe do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, jogando desse jeito, frágil desse jeito. E até emocionalmente, né? O Inter toma o primeiro gol e cai emocionalmente, né? Entra em processo de depressão, perde todas as divididas. Então, meus amigos, o torcedor colorado vai dormir preocupado e com muitas razões para isso. Né? Eu confesso para vocês que eu não entendi. Né? Eu não entendi porque não vi evolução nenhuma, né, daquele time que encerrou a sua participação no Campeonato Gaúcho até jogando razoavelmente bem contra o Grêmio, trabalhou durante 2 semanas e apresentou esta bola bem murcha na estreia da Copa Sul-Americana, hein? Contra o 9 de outubro, hein? E agora? Eu não gostei, fiquei preocupado. Mas e você, o que achou, hein? Dê a sua opinião aí, participe. Tamo junto.